amigo professor, amiga professora que nos acompanha neste sábado, ou talvez você esteja vendo essa aula em um outro dia. Seja bem-vindo à nossa sexta aula do curso Professores Apaixonados. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a quinta meta da União Sudeste Brasileira, que é discípulos fiéis. Se você se interessa nesse tema, fique com a gente, anote tudo que vão sair daqui dicas valiosas para você hoje. Bom, quero apresentar os convidados que estão conosco hoje. Mais uma vez, o meu amigo Pastor Marcos Santiago, seja bem-vindo a mais um tema tão especial. Hoje nós vamos aprender muito, né, pastor? Mais uma vez, essas aulas foram espetaculares. Eu me tornei um professor muito melhor, mais apaixonado e com mais vontade de ver Jesus voltar o quanto antes. Exatamente. Bom, professor, acho que é muito além, né? A gente está aprendendo aí, né, que a gente é professor, apaixonado, é pastor, é líder, é amigo, é muita coisa. Pastor Denis, seja bem-vindo. Pastor Denis, que é o líder de mordomia da União Sudeste. Eu já expliquei para vocês, mas se você é nova por aqui, a União Sudeste é a sede administrativa da Igreja Adventista para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Pastor, seja bem-vindo aqui à nossa aula do curso Professores Apaixonados. Olá, Yane, obrigado. Olá, Pastor Marcos. E o nosso cumprimento especial para você que nos acompanha de forma virtual. Bom, pastor, quero começar já perguntando sobre como a mordomia cristã ela está relacionada à formação de discípulos fiéis. E nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a classe Crescendo em Cristo, né, que é aplicada ali para os recém-batizados. Yane, teve um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele era pastor e teólogo. Ele foi martirizado pertinho do final da Segunda Guerra Mundial. E quando ele foi martirizado, entre os legados que ele deixou está a publicação de um livro, O Custo do Discipulado. O livro já tem cerca de 80 anos, mas ele conseguiu vencer o tempo e ele nos ensina lições preciosas que nós encontramos respaldo para elas na Bíblia. Então, discipulado é você estar disposto a seguir, obedecer e amar Jesus. Como que a mordomia cristã contribui para esse processo? A mordomia cristã ela pressupõe o reconhecimento e aceitação de Jesus como Senhor da sua vida. Então, aceitar Jesus como Senhor é uma das experiências mais marcantes da mordomia cristã. Você ter o senhorio de Jesus, se submeter a Ele. Isso é discipulado autêntico. Então, se discipulado é alguém que segue, que ama e que obedece a Jesus, ser submisso a Jesus é um pré-requisito para tudo isso e a mordomia cristã trabalha isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, pastor, até pedir para você chegar um pouquinho mais perto do microfone, para quem está nos ouvindo, ouvir perfeitamente. Acho que a sua explicação, a primeira pergunta foi excelente. E eu queria que o senhor comentasse para a gente um pouquinho do Crescendo em Cristo, né? Que esse projeto que é muito importante vai de caminho, a caminho, né, do que você falou também, né? Quando uma pessoa vem para a igreja e é batizada, o nosso trabalho por essa pessoa, ele apenas começou. A missão não termina por ocasião do batismo. A missão, ela praticamente está começando por ocasião do batismo. E a classe Crescendo em Cristo, ela tem a finalidade de contribuir para a maturidade da experiência cristã do novo converso. Então, por meio dessas classes, por meio do conteúdo, por meio da socialização que ela permite, você tem a contribuição da mordomia para a formação e maturidade desse novo converso. Pastor, é muito interessante a gente pensar nessa questão da formação do novo converso na perspectiva do discipulado. E, de fato, essa experiência de ser um seguidor de Cristo. E à medida da caminhada, a jornada, você vai criando conexões e relacionamentos que envolvem novos discípulos que você vai formar. Podem ser filhos realmente biológicos, filhos na fé, pessoas com quem você estudou a Bíblia, a quem você apresentou Jesus e agora elas querem conhecer mais sobre Jesus através de você. E nós, enquanto adventistas, entendemos que esse processo de formação de discípulos, ele envolve diferentes âmbitos ou aspectos da nossa vida. Dentre eles, questões relacionadas a finanças, propriedades, dízimos, ofertas,
como toda essa nossa percepção de renda, de lucro e de materialização disso na forma de ofertas e dízimos pode ser pensado ou pensada na formação do novo discípulo. Ou seja, como formarmos novos discípulos pensando na dinâmica de propriedade, de recursos financeiros, de dízimos e de ofertas. Paulo tem um texto muito interessante na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ele diz que ninguém pode admitir que Jesus é Senhor a não ser por meio da atuação do Espírito. É verdade que uma pessoa que devolve o dízimo, uma pessoa que oferta, ela apresenta características de alguém que está amadurecendo na fé ou que está maduro na fé. Só que isso é só meia verdade. Porque você pode ter na igreja membros que devolvem o dízimo até recorrentemente, entregam suas ofertas, mas por outras razões que não são do discipulado, que não tem que ver com o reconhecimento do senhorio de Jesus. Por exemplo, eu posso devolver o dízimo só para manter o meu nome numa lista de pessoas eletivas para as funções da igreja. Eu posso entregar uma oferta, até generosa, para beneficiar a sala onde o meu filho se reúne a cada sábado no departamento infantil. De certa forma, talvez uma oferta egoísta. Na mordomia cristã e para a formação desses novos discípulos, existe a preocupação muito grande com a motivação. Não basta que você esteja fazendo aquilo que é correto, mas por que você está fazendo aquilo que é correto? Como a gente contribui nisso? Por exemplo, a mordomia cristã, ela enfatiza muito a necessidade de você desenvolver uma experiência com Deus real, que baseie-se numa comunhão com Ele dia a dia. A comunhão com Deus, diária, no início de cada dia. Essa é uma das ênfases mais importantes que nós temos. E a partir daí, pastor Marcos, não apenas essa questão da fidelidade na administração das finanças, mas em outras áreas da vida, elas serão positivas. Você obterá resultados positivos em todas as áreas da sua vida a partir do momento que você aprenda a priorizar a comunhão com Deus no início de cada dia. Então, essa é a base da vida cristã. E a mordomia cristã, ela estaria incompleta ou manca se ela não priorizasse essa ênfase da comunhão com Deus. Excelente. Algo que a gente até já falou, né, Yane, no início, em uma das metas, que é a comunhão com Deus, que é o ponto de partida. E quando você fala sobre a fidelidade num âmbito muito maior do que oferta e dízimos, e com propósitos que vão envolver as ofertas e os dízimos, que é aquela consciência plena de a qual Deus nós servimos, quem é o Deus a quem servimos. E essa consciência vai fazer com que a gente, de fato, participe da missão, não somente com a contribuição, mas participando, materializando-se em termos de agenda, de comportamentos. E é interessante ver, né, Ayane, no dia a dia, como que a gente pode viver essa comunhão com Deus. E eu imagino, pastor Denis, aqui só abrindo um parêntese, e eu gostaria que você nos apresentasse, em termos de professores de escola sabatina também, como que eles poderiam transmitir essa experiência, dessa consciência de comunhão com Deus para os alunos. Eu diria assim, como que o professor de escola sabatina pode ser um líder de mordomia da unidade de ação? Pastor, essa pergunta ela é muito importante. E na medida em que você elaborava e apresentava, eu me lembrei de Moisés. Moisés foi o maior líder do povo de Deus. No Antigo Testamento, pelo menos, não há como contestá-lo. O maior líder. E Moisés ele tinha muitas características que fizeram dele o líder que ele foi. Moisés ele não temia se posicionar. Moisés, quando era necessário, ele confrontava o pecador, mas ele também estava disposto a interceder pelo pecador. E Moisés, algo para ele era muito claro. Ele tinha uma preocupação maior em fazer a vontade de Deus do que agradar o homem. Mas
De todas as qualidades e virtudes que Moisés tinha, nenhuma delas supera aquela que nós encontramos lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, quando é dito que ele todos os dias saía do arraial e fora do arraial ele armava uma barraca, uma tenda, e ia se encontrar com Deus, diz a Bíblia, face a face. E o povo, todas as vezes que via Moisés se deslocando do centro do acampamento para fora do arraial, a Bíblia diz que o povo, à porta da tenda, das suas tendas, das suas barracas, eles se prostravam e adoravam a Deus. Por quê? Porque eles sabiam que o líder deles era alguém que se encontrava com Deus mesmo, sabe? Então, um líder de uma unidade de ação, por exemplo, ou quem está à frente de qualquer departamento da igreja, ele vai ter uma capacidade muito grande de influenciar os seus liderados se ele se encontrar regularmente com Deus. A capacidade que nós temos de influenciar as pessoas que estão à nossa volta depende desses encontros regulares com Deus. Por uma razão muito simples, passar tempo com Deus nos modifica, e essa modificação é a chave que Deus usa para mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, mais do que você apresentar uma receita de bolo, e você poderia apresentar, um professor poderia chegar para os seus alunos, por exemplo, na unidade de ação e dizer, olha, escolha um cômodo fixo na sua casa para você ter comunhão com Deus. Escolha um horário, escolha uma literatura, dê preferência aos livros do Espírito de Profecia que são mais cristocêntricos. Você pode apresentar uma receita, não há nenhuma dificuldade nisso. Mas, na verdade, o liderado ele vai ser influenciado na medida que ele vê Deus refletido na vida do líder dele. Foi assim com Moisés, e de lá para cá eu creio que as coisas não mudaram, continua sendo assim hoje. Amém. Excelente. Eu estou vendo aqui, estou só aprendendo com vocês aqui e pude ver agora com a fala do pastor Denis, que acaba acrescentando as outras anteriores como tem uma responsabilidade sobre esse líder, sobre esse professor, né? É um professor líder mesmo, é aquele que ajuda, acolhe, que motiva, que inspira, que é exemplo, né? E eu acho que isso é muito interessante. E o que você falou, pastor, eu lembro da aula do pastor Irã, que ele disse, né? Falar sobre mordomia na igreja não é só o papel do líder de mordomia. É também que esse líder de unidade de ação, que esse professor apaixonado passe isso para a unidade, para que esse pensamento se complete com os outros e realmente eles vivam ali uma unidade de ação plena, né? Não só uma unidade que repassa a lição da escola sabatina, mas que está pronta para a missão e que vive a comunhão, né, na prática na vida deles, né? Então, acho que essa fala sua, acho que acrescentou bastante, né, pastor Santiago, nisso aí. Ayane, você está nomeada professora apaixonada para os próximos anos da eternidade. Eu sou. Desde pequena, viu, pastores? Desde pequena eu já ali ajudava. Minha professora deixava eu fazer alguns momentos ali com as crianças e adolescentes, então eu já vinha aprendendo. Bom, hoje eu sou professora dos bravadores, tá? Vou me limitar a isso. Pastor, mais uma pergunta aqui. O senhor falou um pouquinho sobre... deu aí algumas dicas, falou um pouquinho de como deve ser essa questão, a relação da mordomia com a unidade de ação. E eu queria que o senhor citasse algumas igrejas que vivem uma experiência viva de mordomia cristã, para a gente saber aí, eu sei que não tem uma receita de bolo, como o senhor disse, mas um passo a passo, né, para o sucesso dessas igrejas e que envolva ali, então, a unidade de ação. Então, existem vários passos. Eu vou apresentar um só. Eu não sei se vocês conhecem a história daquele indivíduo, um advogado, ele representava o seu cliente, ou pelo menos teria que fazê-lo num tribunal. Chegou o dia da sessão, o advogado compareceu, o cliente dele não. O juiz, já sem muita paciência, perguntou o motivo do atraso do cliente. Onde está o seu cliente? E o advogado respondeu assim: meu cliente não poderá vir, por 4 razões. A primeira, ele faleceu anteontem. A segunda, aí o juiz disse, não precisa apresentar mais nenhuma. Essa só já é suficiente. Então, pensando em igrejas onde eu vi a mordomia acontecer de maneira bastante intensa, uma experiência intensa, eu vou destacar aquele fator que é determinante. Existem outros, mas esse aqui, ele é absolutamente determinante. As igrejas onde
os membros são pastoreados, não apenas pelo pastor, mas pela sua liderança, pelos professores das unidades de ação, gente, isso faz toda a diferença. Eu vou citar uma igreja que eu pastoreei e uma que eu estive no ano passado. No ano passado, em agosto, eu estive na semana de mordomia na igreja de Andradas. É Minas? Minas Gerais, sul de Minas, próximo ali a Poços de Caldas. Que experiência maravilhosa aqueles irmãos ali vivem. Eles têm uma liderança que é muito comprometida com o cuidado das famílias da igreja. E esse cuidado ele se manifesta através da visitação. Mas vejam, não é uma visitação onde a pessoa vai para poder fazer alguma cobrança. É uma visitação onde você vai para instruir, você visita para salvar, para apontar o norte, para ler a Bíblia, para orar, para ouvir. E durante a semana eu tive a oportunidade de acompanhar alguns líderes da igreja na visitação. E eu me lembro que no sábado de abertura da semana, o irmão responsável pela mordomia perguntou quantas famílias da igreja aqui foram visitadas antes da semana de reavivamento. Praticamente todas as mãos estavam erguidas. Então eu entendi por que eles estavam vivendo aquela experiência. Uma que eu pastoreei quando estava ali no meu segundo distrito pastoral foi a igreja de Santa Teresa, ali no interior do Espírito Santo. A igreja de Santa Teresa ela não tinha mais que 100 membros, mas extremamente comprometidos. Por quê? A liderança deles era muito comprometida. Então, você tinha um movimento de visitação intencional que acontecia ao longo de todo o ano. Qual era um dos resultados disso? Aquela igreja, ela tinha e tem recursos para ela fazer o que ela quer. Porque quase todos os membros são dizimistas. Um percentual elevadíssimo é pactuante. Haverá um Campuri, eles não ficam desesperados procurando recursos para alugar um ônibus. Eles tiram do caixa da igreja. Eles vão construir uma sala para abrigar os interessados da Novo Tempo. Eles não precisam de fazer campanha ou passar uma lista. Por quê? Eles têm recurso no caixa da igreja. Eles têm recurso no caixa da igreja que você olha para o número de membros e você pensa assim, não, eles não podem ter tudo isso lá. Mas isso é resultado de quê? Uma liderança forte que se compromete em cuidar dos seus membros por meio da visitação. Fantástico. Então eles envolvem os oficiais, eles envolvem os professores da unidade de ação, o pastor que está lá participa da visitação e os resultados estão aí a olhos vistos. Louvado seja Deus, né? A gente sabia que as nossas igrejas têm compromisso com Cristo. E é um trabalho que você vê que não é algo esporádico, né, pastor? É algo que é feito... Porque para chegar num nível desse é algo consolidado já, que acontece diariamente ali, né? É um trabalho intencional e perene. E ele é fruto, em grande medida, de uma aproximação teológica que esses líderes têm da compreensão da igreja a respeito da missão, a respeito da mordomia. Então, eles estão muito sintonizados com aquilo que é claro para a igreja. Muito bom. Pastor Denis, a gente está chegando ao final e naquele modelo ping-pong, a gente vai fazer algumas afirmações e você conclui as afirmações com um pensamento breve, objetivo e que, de certa forma, resume tudo isso que a gente conversou na aula de hoje. Mordomia cristã é... Mordomia cristã é entrega, ela é consagração, ela é a vida do adorador sobre o altar. Ser um discípulo fiel é? É alguém que ama Jesus, está disposto a obedecê-lo e a seguir a sua palavra para onde quer que ela apontar. E uma unidade missionária? A unidade missionária é aquela que tem prazer em servir. A graça de Cristo alcançou tanto o coração dos membros dessa unidade que não há outra coisa a se fazer a não ser extravasar esse amor por meio do testemunho. Amém. Amém. Muito bom, pastor. Eu queria que você deixasse um recado final para os professores que estão nos assistindo, os professores da Escola Sabatina, baseado aí no que a gente falou sobre essa quinta meta, discípulos fiéis. Primeiro eu queria dizer que é um prazer, se você é um líder de uma unidade de ação, é um professor na Escola Sabatina e está nos ouvindo agora, para mim é um prazer poder me dirigir a você. Eu queria fazer um pedido, ou se você entender assim, um apelo. Só que esse apelo ele não é meu, esse apelo ele é do próprio Senhor Jesus. Jesus, quando
teve um dos seus últimos diálogos com Pedro, ele disse para Pedro o seguinte: Pedro, se você me ama, pastoreia as minhas ovelhas. A gente pode pegar aquela experiência lá e transportar para hoje, né? Está lá em João capítulo 21, 15 em diante. A você foi comissionado um pequeno rebanho. São pessoas por quem Cristo deu a vida, derramou o sangue no Calvário. E a maior prova de amor que você pode dar a Jesus é pastorear, é cuidar dessas ovelhas que ele confiou a você, e ele vai te capacitar para cumprir isso. Quero agradecer, pastor Denis, mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Pastor Santiago, muito obrigado por mais uma aula aí, estamos juntos nessa missão, uma bênção com certeza, e agradecer a você, professor apaixonado, que eu tenho certeza que está ainda mais apaixonado por esse ministério, e o que a gente deseja é que essas aulas que você assistiu até agora vão ter mais conteúdos por aí que tenham te fortalecido, que você possa, de fato, colocar em prática o que você aprendeu aqui, porque vai ser um sucesso. A igreja conta com você e a missão também conta com a sua participação. Muito obrigada e até a próxima.